Olha só, estamos iniciando o nosso 26º encontro desse ano, que trata sobre como criar produtos e serviços que as pessoas gostem muito, que elas adorem, que elas não queiram trocar por qualquer um outro, né? Esse é o tema do design centrado no ser humano, que ele pode ser utilizado tanto para criar produtos e serviços que são realmente muito diferenciados, que é principalmente a abordagem que a gente está dando aqui hoje, no encontro que eu preparei, mas ele também, vocês vão ver, é uma forma de gestão. E é sobre isso que nós estávamos falando agora na parte de aquecimento do nosso encontro, quando as meninas estão fazendo uma convenção de vendas e elas estão usando, e eu estou sugerindo o uso realmente do Design Thinking como uma forma delas envolverem as pessoas. Então, eu vou fugir o protocolo aqui, vou abrir direto nesse slide que estava aqui, ó, para vocês entenderem o que é o que a gente estava falando, ó. O Design Thinking, para que serve? Né? Ele é um processo de desenvolvimento, criação e melhoria de produtos, que é a abordagem que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque é a abordagem que a Sônia está vivendo, principalmente, é o Eduardo, que o Eduardo está vivendo, é o que a Mônica está vivendo aqui conosco, com a Amanda está vivendo aqui, a Manuela, que são pessoas que estão ajeitando, que estão modificando, estão criando produtos que podem ser melhor aceitos se tiverem uma conexão maior com o usuário. Esse vai ser o foco do nosso encontro de hoje, certo? Mas no Esquenta apareceu esse aqui, ó. Um jeito do Design Thinking como um estilo de liderança, um jeito de fazer acontecer, que é você não ser a pessoa que fica falando, mas você envolver as pessoas através da empatia, da colaboração e da prototipação. Quer dizer, então, quando você faz isso, você está ativando essa... Eu estava falando sobre o mural colaborativo, que é uma ferramenta de integração e de alinhamento de expectativas, e ela é um estilo de fazer acontecer. Não a pessoa poder fazer... falando sozinha, aquilo que ela quer, mas ela ouvindo a opinião das outras e podendo fazer dessa maneira. Então, dessa forma, a gente começa já a mostrar um pouquinho para que serve o Design Thinking, mas eu vou começar do início agora, para que a gente possa seguir a lógica que eu preparei, certo? Esse, então, é o nosso encontro, ó, o Design Thinking na prática, como orientar a empresa para o cliente, certo? Esse é o nosso tema. Eu trouxe aqui, logo no início, gente, alguns exemplos de empresas, né? Porque vocês sabem, a gente sabe também as dificuldades que as empresas estão passando, né? Então, a crise está pegando realmente muito, né? Tem muita gente sem dinheiro, né? Isso faz com que várias empresas passem por dificuldades e há o agravante do quê? Que o consumidor mudou. O consumidor está cada vez mais exigente. É por isso que o design centrado no ser humano vem ganhando cada vez mais força. E eu trouxe aqui exemplo de empresas que estão conseguindo sobreviver e muito bem a essa crise. São empresas que estão crescendo. E por que elas estão crescendo? Porque elas abraçaram essa causa de pegar o cliente e surpreender o cliente, resolvendo uma dor que eles têm de uma forma muito forte. Então, eu vou mostrar 3 aqui, ó. A Fixit, que é lá do Recife. Eu adoro trazer casos que são do interior, né? Assim, do interior, quer dizer, não é a capital, não é São Paulo, não é Rio, de uma coisa tão importante que é essa. Eles estão revolucionando a forma de você não precisar mais usar gesso, certo? Porque eles viram que existe uma forma que não é muito mais resistente, é muito mais prática, dá um resultado muito melhor, esteticamente é melhor, não fica aqueles problemas de cheiro, de lavagem, coisas que o gesso tem, e eles resolveram isso através desse tipo de prótese que vocês estão vendo aqui na Fixit. Por quê? Porque eles observaram uma dor que o cara que usa gesso tinha. Sabe, no calor, Recife. Imagina tu com uma perna engessada, cara. Sabe, 3 meses, entende? Sem conseguir direito tomar banho, sabe? Então, eles conseguiram se colocar, não a ideia que eles tiveram, se colocar no lugar do cliente e a partir daí ter uma solução. Um outro exemplo que eu gosto muito é esse aqui do Uber, né? Que é o cartão de crédito. Opa, aqui. O cartão de crédito, né? O fato de a gente poder ter o cartão de crédito cadastrado, por exemplo, num ponto de táxi ou numa cooperativa de táxi, seria possível há 10 anos, certo?
Só que ninguém percebeu que isso seria um valor agregado muito grande. Olhar pela perspectiva do usuário e dizer, olha, tchau, motorista, estou descendo, tá? Pum, vou embora. Não preciso pagar o meu cartão na hora. Quer dizer, é se colocar no lugar do usuário e ver que isso pode fazer uma diferença muito grande. Tendo clientes novos, teve cliente que já veio e que retornou, e são clientes diferentes. O cliente do WhatsApp é um cliente diferente do cliente do balcão. O cliente do WhatsApp, ele quer o trabalho para ontem. Então, ele chega, ele é imediatista, você tem que responder quase que imediato, tentar atender. Então, é um público diferente, tá aumentando, sim. Lógico que ainda estamos Hoje mesmo eu vou ter uma reunião com o Rafael, que a gente está adequando os anúncios para atingir mais gente. Mas ele está funcionando, sim. Nossa, a diferença é legal. Quantos clientes você conseguiu aí pelo WhatsApp? Pelo menos uns 10. Legal, bacana. É aos poucos que a coisa vem surgindo, né? E o importante você acha que tem uma motivação maior da equipe sua com relação a esse momento que vocês estão vivendo? Da equipe eu nem sei dizer, porque porque finalmente, né? Porque antes de começar a trabalhar com vocês, eu estava muito no operacional. Então agora eu consegui entender da necessidade de você fazer uma gestão legal para você se afastar do operacional e buscar outras coisas. Uhum. Então você vê, por causa da internet, eu vou ter a tal reunião amanhã com o condomínio. Uhum. Então eu estou muito fora. Uhum. E eu sinto que o que eu estou sentindo? A equipe ela está super entrosada, fazendo o possível para as coisas caminharem legal. Então eu sinto sim um companheirismo grande. Elas se preocupam em fazer o bilhetinho, fotografam, ver se está bom o presente. Elas estão engajadas, sim. Eu achei que e elas estão ficaram mais autônomas, né? Legal, que bacana. Manuela, você quer compartilhar? Eu vi já a pergunta da Tânia, já vou responder, tá bom? Então, eu também achei bem interessante a experiência, né? E é o que você falou, eu não participei como a Sônia, mas eu peguei essa ideia, uma ideia que eles passaram com relação à transparência, que todo mundo quer saber como está a sua reforma, como tá indo, né? E então, eu tô aplicando nisso, estou fazendo umas alterações, estou tentando ser um pouco mais transparente, e nessa fase a gente está melhorando. O que eu quero é fazer também com a equipe, só que eu só vou conseguir fazer isso daqui a umas 2 semanas por causa do pico de trabalho, né? Mas foi bem interessante, realmente tem umas ideias bem interessantes que a gente vai acabar discutindo, sim. E legal que teve aquele exercício também que eu fiz com o Canvas, né, dos alunos, né, Manuela? Em que apareceram várias ideias, né, que é projeto. Eu achei uma incrível, que é aquele ser o primeiro arquiteto especializado em projetos para deficientes, né? Que eles colocaram, né, que seria uma coisa incrível de diferença, né? Vários colocaram ser sustentável, de poder usar materiais reciclados, né? Vários colocaram a questão de poder acompanhar melhor online tudo, né? Que essa geração digital quer receber tudo online, né? Quer dizer, então você vai se conectando com a dor real e ver a oportunidade, porque daí é a magia, digamos, do ser humano, né, de conseguir ver naquilo e ter uma ideia que resolve aquele problema de uma forma inovadora. Quer dizer, então essa que é o processo que é importante muitas vezes, né? Bacana. Você quer falar mais uma coisa, Manuela? Não. Não? Legal. Eu queria só uma coisa, Marcela, assim, reforçando um pouco. Eu acho que um trabalho de design thinking, a gente tem que fazer uma preparação para receber ideias diferentes fora da caixa. E eu vejo em alguns momentos, uma certa resistência de alguns empreendedores de ter algumas crenças muito fortes de que o meu negócio sempre funcionou assim. Então, eu acho que uma boa preparação é a gente abrir a mente. Ótimo, Paola. E que é isso que eu digo. Não adianta
o design thinking se você não tiver com esse mindset aqui, entende? Por isso, a primeira questão tipo assim, a Manuela, né? Ah, vamos fazer com a equipe só daqui a 2 semanas. Legal, se é o tempo que tem, tá ótimo. Mas a questão é, hoje, na hora que você vai visitar uma obra, que na hora que você tá com esse olhar da empatia, né? Você tá com o olhar de não querer, porque a gente tem como empreendedora, a Paola falou, acho que a Paola foi super educada, assim, dizer que tem resistência de alguns empreendedores. Não, normalmente, gente, o cliente está falando e a tua cabeça tá querendo te dizer o que tu vai responder para ele, certo? E não tá ouvindo a dor dele, entende? Ele está te dizendo o que ele quer. Só que você diz assim, ah, não posso, porque agora a Rosa está ocupada na semana que vem, eu vou ter que ver com ele qual é a data. Sabe, tu parou de ouvir ele para tentar ver qual é a resposta que tu vai dar para ele. E o design thinking é esse exercício de você dizer, olha só, é isso que a pessoa está querendo, né? Às vezes tem uma maneira muito simples para poder atendê-la de um jeito que pode ser bem bacana. Mas é bem difícil, né? Vocês sabem. A gente vai... É uma mudança gradativa, né? Mas é bem difícil, realmente é comum. Vocês sabem que eu sou nerd, né? Adoro ler e coisa. Eu comprei em Paris esse ano um livro do Eduardo de Bono, que ele explica só sobre por que a igreja, no início do Renascimento, colocou esse pensamento linear, sabe? Que era mais... O certo era... diante de um problema, né, tu ter a resposta mais rápida, isso era o correto, entende? Então, a gente está moldado pelo modelo de educação nos últimos, pelo menos, 500 anos, a pensar desse jeito. Né? Então, você tem que realmente ter, tipo assim, não comer sorvete, não fazer o quê, sabe, essas coisas, não comer bono, essas coisas assim, sabe, tu tem que te policiar a cada momento, né? Então, a cada coisa que surge, você tem que dizer, não, eu preciso ouvir, preciso me colocar do lugar do outro, né? Que nem o Eduardo, eu adorei hoje o início da reunião, Paulo, né? Porque ele diz assim, porque o Menta disse que eu preciso vender, o Menta disse que eu preciso fazer isso aqui. Eu digo, que bom que ele está disciplinado, porque na verdade não é o que o Menta está dizendo, eu só estou trazendo as melhores práticas desse modelo que dizem que experimentaram novo planejar, gente. Sabe? Não adianta ficar botando no papel um caminhão que vai vender 40 mil litros, ou 20 mil litros, ou 10 mil litros, não sei o que, no Excel, se você não tá lá e as pessoas, tu tá vendo um potencial real das pessoas te comprando 10 litros, 20 litros, 50 litros, 100 litros, 400 litros, e aí você diz, olha só, nós vamos agora rumo aos 10 mil litros, entende? Quer dizer, porque senão você fica nessa a percepção daquilo que você acredita, que você vê na internet, que você vê pelos seus olhos, mas você não é o seu cliente, você é você, o seu cliente é que tem as dores, você tem que fazer o serviço para seu cliente, e é só a prática que vai te colocar isso, né? Deixa eu responder a questão da Tânia. A Tânia perguntou se a gente pode fazer um encontro em que os protagonistas ajudam para fazer o processo de design thinking. Ela escreveu exatamente assim: é possível o nosso grupo de protagonistas elaborar o design thinking de cada protagonista sob seu acompanhamento ou da Paola? É uma ótima sugestão. A gente pode fazer isso, né, nas reuniões aí. Só eu sou assim, não acho que não dá para fazer extra, né? Ou a gente faz nos encontros de terça, ou faz nas reuniões de acompanhamento, né, pequenos exercícios passo a passo, porque o legal também, né, Tânia, acho que os protagonistas podem ser, você tem que ter pessoas que às vezes tenham a ver também com o seu negócio, né? Claro que quem é de fora, ter gente de fora é ótimo, maravilhoso, mas às vezes é importante você ter, quando o processo começa a se amadurecer, você precisa começar a ter pessoas tipo lavar roupa. Todo mundo dos meus alunos tem a roupa lavada todos os dias, certo? Então, eles são pessoas que ajudam a fazer esse exercício, né? Então, às vezes, a pessoa que diz assim, eu não tomo cerveja, não gosto de cerveja, sou contra tomar cerveja, talvez ter uma dessas no grupo talvez seja bom, mas ter muitas dessas no grupo não vai fazer muito sentido, entende? Então, a gente tem que cuidar só quando a gente for fazer, ver quais são os aspectos que as pessoas que puderem participar, elas realmente têm a ver, ou que a gente possa trazer convidados. Mas o que eu quero, eu sei que a Paola quer falar, eu já vou deixar, mas o que eu quero é empoderar para você, por exemplo, que tem essa loja linda,
Aí, num sábado à tarde, você pode convidar vários clientes e fornecedores e protagonistas para fazer isso aí na sua loja no sábado à tarde, entende? E é isso que vai ser talvez muito rico também, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Mas é importante, por mais que a gente faça entre nós, você precisa passar pela experiência de fazer aí com seus clientes, com seus fornecedores, com seus funcionários, né, com o seu vizinho, né, que daí tem a ver, quer dizer, o cara que está morando que tem a loja ao lado, sabe, ele tem já alguma coisa para acrescentar, porque ele diz, a tua vitrine, tu podia fazer assim, tu podia fazer não sei o quê, vou deixar a Paola. Não, uma ideia, né, Menta, como tem alguns pontos em comuns com alguns protagonistas, então, por exemplo, num dia que vai ter um encontro para falar de design thinking do case, por exemplo, da Tânia, da loja dela, vai ser muito importante que nesse dia a Manuela, a Gisele, que são arquitetas, que estão acostumadas com decoração, também participem, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, quando for fazer algum exercício para ajudar a própria Manuela, aí a Sônia vai ajudar e contribuir. Então, eu acho que é um outro formato. E o que eu gosto, que eu acho mais importante, eu mesma já estava com esse pensamento de sugerir, de alguma forma, a gente fazer umas oficinas de design thinking, ouvindo o Marcelo falar aqui. Agora, o que eu acho que é o mais importante é a gente se apropriar da técnica e levar ela para o nosso dia a dia. O mindset primeiro e depois as ferramentas, né, Paola? Isso, e aí a gente vai fazendo isso daqui, né? Nesses nossos encontros de terça-feira, a gente está trabalhando uma mudança de mindset. E aí, na mão na massa, acompanhamento, a gente trabalha a coisa da execução. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu me lembro quando eu saí de um curso há muito tempo atrás, não tinha nada a ver com design thinking, mas ele provocou de alguma forma estudo de cenários para a gente envolver. Eu convidei fornecedores, cheguei a convidar um cliente, alguns amigos e alguns colaboradores, fiz uma reunião para uma discussão. Hoje eu fico pensando, se eu já conhecesse design thinking, tivesse usado essa metodologia naquela reunião, eu teria tido resultados ainda melhores. Adorei essa história do swarming, estava aqui pensando, né, Paula? Acabei de fazer o módulo de busca de oportunidade de iniciativa, né? Quem é empreteco sabe, porque já fez. Esse swarming tinha que estar dentro do busca de oportunidade de iniciativa, porque é basicamente a mesma coisa, mas com uma técnica mais avançada. Então é muito legal isso. O Empretec ainda vai se renovar. Parece que eu vou. Eu estou chegando à conclusão, Paula, nós resolvemos que nós vamos fazer uma turma em Miami. Mas eu acho que nós já vamos fazer uma turma adaptada do nosso jeito, viu? A gente traz o Marcelo junto e a gente já faz um bem bolado aí, hein? Então, hoje no Rio está rodando a primeira turma, Marcelo, já modernizada para o Design Thinking. O Sebrae do Rio Grande do Sul me chamou para eu fazer umas oficinas para os novos, porque eles entraram no Design Thinking e entrou o Canvas também, né? Isso. Graças a Deus. E tá todo mundo meio perdido do como fazer isso, porque tem muito facilitador que não tem essa experiência. Legal, vamos voltar aí para os nossos casos reais, né? Porque eu acho que o importante é vocês e tomarem. Eu acho que esse Design Thinking ele tem essa coisa que eu acho que a gente encontro aí de mais 15 minutos, é realmente vocês entenderem que tem que se especializar, tem que buscar um nicho, tem que buscar um diferencial, um jeito de atender diferente. Quer dizer, é isso que se busca com o Design Thinking, né? Você não pode querer buscar usar uma oficina como essa e tudo para tentar justificar para por que as coisas são do jeito que você acredita que devam ser, entende? Não é para isso. Então, daí você usa outras técnicas, não usa o Design Thinking, entende? Vai pelo modo mais convencional, faz matriz SWOT, acompanha indicadores, faz plano de ação, etc. Quer dizer, se tu acha que não deve mudar o rumo, ótimo, então tudo bem, não usa, entende? Mas você tem que usar com esse espírito que a Sônia está
né, que o Eduardo tá, que a Manuela tá, né, a Amanda, que eu convidei hoje para participar aqui, né, que está ajustando, né, o produto dela, né, ela começa a fazer um cardápio específico low carb, começa a ter resultados melhores, né, mas precisa entender outros produtos que precisa talvez botar na esteira para conseguir aumentar o faturamento e conseguir com uma venda menor ter um faturamento maior, quer dizer, então são questões que você vai precisar ser incorporados para poder colher os resultados que você precisa. E Marcelo, acho até, desculpa, até juntando assim com o que a gente trabalhou na semana passada, de repente pode, essa questão da autoobservação, da mudança do mindset, é só na prática que você começa a ganhar essa musculatura, né? Então, de repente, pode separar numa agenda quinzenal, aí cada um vai adaptar para a sua necessidade, um momento dessa escuta do cliente, de criar empatia, de ouvir quais são as dores, né? É como se isso fosse uma atividade, eu sei que é bem criativo, mas você abriu um espaço no seu tempo para isso. O que você acha com relação a isso? Não, eu acho que tem que ter. Na verdade, assim, eu acho que isso é como um modelo de negócio, né? E o design thinking, depois que você incorpora isso como um óculos, sabe? Você não para de ver o mundo a partir desses olhos, é isso que acontece. Mas isso é uma mudança, é tipo estudar inglês, né? Quer dizer, você vai estudando, vai traduzindo as palavras, né? Vai traduzindo, fazendo as frases antes, depois você começa a falar sozinho já, né? Até que tem um momento que você escuta, traduz isso, e até que tem um momento que você ouve direto. Né? O Canvas, o Design Thinking são questões que você, né, hoje eu, né, que já dei muita aula, graças a Deus, gosto desse assunto, eu entro no restaurante, o Canvas dele, gente, aparece para mim pronto, vocês podem não acreditar, sabe? Eu só escolho a cor do post-it. Brincadeira. Né? Mas é verdade. Você enxerga a realidade através desses 9 blocos. Entende? Você, esse é o segmento de clientes, esse é o canal, esse é o relacionamento. Esses caras são os parceiros. Ele ganha dinheiro assim, ó. Quer dizer, você enxerga a coisa a partir desses 9 blocos. Assim como essa coisa do design centrado no ser humano. Né? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, me reinventei. Né? Meu mestrado, gente, é sobre planejamento estratégico usando o método mais tradicional, que é o BSC, entende? Em que o planejamento era tudo, as pessoas dentro do escritório. Então, eu tive que fazer o outro lado da força, sabe? Eu fui para o outro lado, em que hoje considera que o contato com o cliente, a experimentação, a possibilidade do e se, né? E se as empresas que hoje estão dando certo são aquelas que dizem, e se você não pudesse andar de carro sem precisar ter licença de táxi? E se você visse filme que não tem comercial? E se você tivesse todas as músicas no teu celular para criar playlists? E se você pudesse mandar mensagens e grupos de graça para todo mundo de forma instantânea? São essas pessoas que pensaram esses e se's que estão lucrando e que estão conseguindo fazer a diferença no mercado. Né, e não fazer a mesmice que estava sendo feita antes, entende? Então, esse é o nosso, tem tudo a ver com a nossa missão aqui protagonista, né, que é fazer com que vocês vejam que o diferencial está em abraçar um problema, resolver esse problema de uma forma bem específica, né, não querendo se importar com o que os outros estão fazendo, mas vocês criarem com que o cliente de vocês perceba e diga, olha, não, esse povo eu não posso deixar de largar, porque é assim que eles me atendem, né? E a gente tem isso, né? Eu tenho isso com meus alunos, eu tenho isso, a Paola tem com as pessoas que fazem, a Sônia tem com os clientes dela, quer dizer, você vai chegando, né, a Priscila, né, que pena que não está aqui, ela, né, tem pessoas que têm teu cliente, diz, olha, eu não te troco por nada, Menta, eu gosto, onde tem a Paola, foi desses dias no Sebrae, né, foi um grupo de alunos meu, né, eu disse, Paola, esses aí me acompanham onde eu tiver, entende? Onde eu tô, se eu tiver, botar na rede, eles vão lá me assistir, entende? Então, por quê? Porque você consegue se conectar com algumas pessoas, né, e aí você vai ampliando a partir daquelas, entende? Mas você não tem que ter um medo de alguma pessoa que quer ser atendido pelo WhatsApp, gente, a pessoa vai amar
a Lava Zap, sabe? E aí depois vão ser 2, daí vão ser 100, depois vão ser 500 e vai ter Lava Zap espalhada por todo o Brasil em franquias, entende? Porque é isso que é a questão, você precisa fazer com que as pessoas possam realmente entender um valor que é diferenciado, que é isso que vai gerar com que a pessoa não te troque pelo concorrente e não faça com que você reclame de preço, reclame de prazo, reclame de não sei o quê, né? Porque ela quer fazer com você e ela aceita aquelas condições que você está propondo, né? Marcelo, eu estava aqui pensando, há muito tempo atrás eu assisti uma série de vídeos da IDEO, fazendo um estudo de um carrinho de supermercado. E pelo que eu entendi, não sei se eu estou correto, eles usaram os passos do Design Thinking. Então, é o vídeo mais clássico do Design Thinking que existe, é de 1900, sabe que ano aquilo ali, Paola? 99, 1999. Não, aquilo é incrível. Depois eu estava tentando achar no YouTube, porque eu queria até assistir de novo, porque para mim, na minha cabeça, eu ainda não tenho claro quais são os passos. Então, eu já sei que o primeiro passo é persona. Não. Não é persona. Então, qual é? Eu ia até te pedir, se você puder repetir didaticamente os passos do processo do Design Thinking, porque o primeiro passo eu preciso memorizar quais são, para depois eu ir aprendendo e conseguindo aplicar. E eu acho que isso também pode ajudar a todos os protagonistas a começar a memorizar os passos para praticar. Tá bom, vamos lá. Eu quero também lembrar aqui a pergunta do Eduardo, que eu ainda vou responder para ele aí do filme. Mas olha só, nos slides que eu preparei para hoje, certo? Você vai ver... Deixa eu botar aqui. A questão dos passos eu vou responder de uma forma, depois eu posso responder de uma outra, tá bom? Mas os passos são o seguinte, você precisa de ferramentas para entender o problema. Ampliar sua visão. São esses 4 passos, ó. Descobrir, definir, desenvolver e entregar. São esses 4 passos, certo? Isso são eu que criei o nome desses 4 passos. Mas lá na IDEO, ou na escola de Design Thinking, ou qualquer outra consultoria, vai botar nomes que são muito próximos a esses, certo? E o movimento é esse. Você ampliar para a visão do problema, fechar e definir. A persona está aqui, Paola, ó. Quando você fecha a definição do problema, entende? Quer dizer, porque você ouviu várias coisas. Quem que lava a tua roupa? Que horas tu lava? Não sei o quê. Tu acha caro? Daí depois tu define. Vai dizer, olha só, eu vou pegar essa persona aqui que não tem máquina em casa, que quer não sei o quê, tarará, porque ele é a conclusão da fase do problema. Certo? Então, depois você vai para a fase de desenvolver. E aí ter muitos brainstorming, entra aqui, como o Scamper e muitas outras. Aí depois você prototipa e testa com o usuário. Então, os passos são esses 4. Tá bom? Bem que se diga, né? Eu dou isso em aula. Existem pelo menos uns 15, 20 autores que propõem outros passos com outros nomes, mas muito próximos a isso. Nenhum foge disso, certo? De você entender e ver o problema com outras questões. Aí, em cada passo, Paola, você escolhe uma ou mais ferramentas, certo? Existem ferramentas que podem até fazer 2 passos com a mesma, mas nós não vamos entrar aqui nisso hoje, né? Até porque a gente já está terminando, mas assim, eu acho que essa história dos 4 passos é isso. E a outra coisa é bem importante que eu queria, antes de terminar, se alguém acha assim, tem alguma perguntas, né, gente? Quem acha assim, isso não é para mim, eu acho que isso não serve, não entendi como é que eu faço isso no meu negócio, queria muito ouvir essa questão, né? Você falou que você ia responder também a pergunta do Eduardo? A pergunta do Eduardo, mas eu preciso parar para pesquisar no Google, eu não consigo, tá bom? Manda depois no grupo. Legal. Viu, Menta? Então, eu estou até para definir o meu persona, né? Estou protelando para conversar lá com minhas clientes especiais, né? Para saber como abordá-las e como já até a Cláudia me mandou algumas informações. E não sei, eu vou captar uma série de informações. A questão maior disto
é justamente aquilo que até eu propus, como a Paula falou, de fazer uma espécie de uma oficina, né? O que eu faço, o que a pessoa está me dando de toque, né? Como descobrir, você até me falou o negócio da capa, né? Uma coisa que eu tinha pensado é Miliduca, mas nunca pus para frente esse projetinho aí de execução de capas mais fáceis, mais econômicas. Mas não entra, não é esse o primeiro passo. O primeiro passo é se conectar com as pessoas. A capa é solução. A capa não é problema. Será que vai ser a solução, né? Então, isso Então, tem que chegar primeiro como abordá-las e depois, diante dessas informações, que solução eu vou ter, né? Essa Posso dar uma dica de quem sofreu muito para entender a persona? Com certeza, Sônia. É o seguinte, eu acho que só caiu a ficha para mim, Tânia, quando eu comecei a pensar o seguinte, o que eu gostaria de ter como cliente ideal? Aí você começa a falar com essas pessoas e elas começam a te ouvir. Não é mais ou menos isso, Marcelo? Você vê a dor, aí você vê. Se você começar a falar, vai te ouvir quem está na mesma sintonia, não é isso? Pode ser. É uma ótima alternativa a você fazer o cliente ideal. Né? Que a Tânia ela já fez um levantamento de quem são os clientes, ela tem essa loja há anos, entende, Sônia? Ela tem também, ela pode fazer pelo cliente ideal, assim como ela pode fazer da observação dela ver daquela pessoa que comprou dela nesse ano e no ano passado, quem ela é e tentar mapear. Você pode sair de uma pessoa tipo real mesmo. Claro que depois você vai modificar, mas você diz, olha, é a Tereza, que é aquela minha cliente que já comprou no ano passado. O que ela é? Ela é advogada, então eu vou botar que ela é advogada. Quantos anos ela tem? Ela tem 50. Vou botar que ela tem 50. Quanto eu acho que eu ganho? Ela acho que ela ganha 6 mil. Vou botar 6 mil. O que tu acha que é o maior problema que ela... Eu boto dela, sabe? O mais importante disso é fazer, gente. É fazer o primeiro. Traz para a reunião de acompanhamento o primeiro que a gente discute, daí você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. O mais importante disso é, como ela falou ali, admitiu, ela está postergando a visita, entende? É isso que não dá, entende? Você tem que fazer, executar, entende? E o que eu acho mais importante, Tânia, primeiro passo é você entender que é natural demorar para compreender o conceito de persona. Vai subindo pequenos degraus, depois de um tempo a gente olha e fala, nossa, estou começando a entender. Só que para subir esses degraus, você precisa começar a escrever a pouca informação que você tem dessa sua cliente ideal. E aos poucos vai ficando claro como que essa peça desse quebra-cabeça vai se encaixar com todo o processo. Acho que, inclusive, a pergunta da Amanda pode ajudar nessa conversa. É isso aí. Eu ia chegar nela, né? Porque ela pergunta assim, para a primeira etapa, o ideal ter entrevistas. Você pode fazer entrevistas, certo? Escolhe o perfil dos entrevistados de acordo com o que acha que é a minha persona, mais ou menos, pode ser, né? São possíveis compradores da tua solução, né? Ou pessoas assim que seriam beneficiados com isso, do tipo alguém que comeria a comida que alguém preparou a partir do seu cardápio, né? Então, pessoas que são afetadas, né, que estão envolvidas nesse processo aí, são pessoas que você pode escolher. Então, será que mexendo no Canvas de novo não dá uma ajudada nisso? Não, até dá, mas é que o Canvas é uma ferramenta mais para a parte da solução do que para o problema, entendeu, Eduardo? Ele ajuda mais, ele pode usar como ferramenta de mapeamento para empresas atuais, daí ele serve como problema, mas no caso da Amanda, que é uma empresa nova, é melhor que ela use o Canvas depois, na parte da solução, né? Então, a entrevista, a observação, né? É muito importante você ficar só parada no supermercado para ver quem que compra o quê. Quem é a pessoa que está comprando aqueles ingredientes que estão no teu cardápio, sabe? Esse teu cardápio low carb. Fica parado no Pão de Açúcar vendo quem é que compra. Se alguém compra essa mesma história. Shadowing, né? Sombra.
Você entrar com uma pessoa no supermercado atrás dela, sem ela perceber, pelo amor de Deus, né? Mas vocês vão, né, atrás dela para entender tudo que ela comprou, né, para poder ver exatamente o que ela vai fazer em cima disso, né? Pesquisa Desk, você buscar informações que estão disponíveis em fontes secundárias, né? Pesquisas, outras personas, né? Quem é a persona da Nestlé? Já botou no Google? Já pensou qual é a persona de outras empresas de alimentação, da Spoleto, de não sei o quê? Tem um monte de gente que já fez trabalho sobre isso, que vão mostrar quem são essas personas, quem é o cara lá da Pura Vita, aquele Flávio, que está bombando. No meu Facebook ele aparece direto, né? Que ele faz essas comidas lá, produtos que ele fabrica, ou que ele põe a marca dele. Eu acho que ele não fabrica, como a gente estava falando, mas ele põe a marca dele, né, para fazer. Então, essas são formas de você fazer pesquisa desk. Então, entrevista, observação, shadowing, pesquisa desk, são algumas das coisas que podem ser feitas para essa primeira etapa, né? Legal? Muito bom. Eu e Menta vamos pensar algum formato para a gente fazer essas oficinas. Acho que a ideia é boa. Agora a gente vai pensar como operacionalizar. Eu acho que, na verdade, eu acho que assim, Paola, sem querer de nenhuma maneira falar o que eu não estou buscando ensinar aqui, de querer dar uma resposta já, né? Mas eu acredito que, às vezes, assim, você fazer, por exemplo, uma ou duas ferramentas, tipo, como que eu faço a entrevista, né? De como que eu faço ao brainstorming, como que eu faço a prototipação, talvez possa funcionar, né? Porque depois você vai juntando os legos e vai fazendo, né? Para que, porque daí pode ser, nessa semana a gente faz a persona juntos, mas ela vai exercitar, vai fazer melhor e vai trazer para a aula que vem a próxima persona já melhorada daí, né? Quer dizer, eu acho que coisas assim podem fazer todo sentido. Tá bom? Pessoal, botem aí a avaliação de vocês, por favor, porque para mim é muito importante, né? A Thaisa, a Mônica não falou nenhuma palavra, né? E a Mônica tem tanto a contribuir aí. Dá um alô aí, Mônica, só para a gente terminar. Ou ela está almoçando também. Às vezes está na correria que ela está, um monte de coisa. Estou ouvindo, gente. Legal. Bacana. Legal. Não, tenho certeza que sim. Espero que tenha sido útil aí para você poder cada vez mais aí melhorar suas ofertas, né? Para ter lançamentos cada vez mais bacanas e faça. Estou repensando, né, pelos produtos e tal, então foi muito bom para mim. Que legal. Que bacana. Uma boa semana.